Bom, gente, então vamos resolver esse exercício aqui, que foi o exercício da aula prática sobre polimorfismo. A ideia aqui desse problema é o seguinte: você criar um sistema hipotético para uma imobiliária, e aí diz assim, que a imobiliária aluga casas e apartamentos. Casas possuem área total em metros quadrados, número de quartos, área externa e inquilino. E apartamentos possuem área total, número do andar, número de quartos, taxa de condomínio e inquilino. Então aqui nesse primeiro parágrafo você já identifica uma oportunidade de usar a herança, porque você tem dois conceitos importantes, que é casa e apartamentos, que possuem características similares, né? Por exemplo, área total, número de quartos, mas tem coisas que são específicas de cada entidade. Por exemplo, a casa tem área externa e já o apartamento não tem área externa. Mas, por outro lado, o apartamento tem taxa de condomínio e casa não tem taxa de condomínio, né? E esses dois conceitos também possuem inquilinos, né? E aqui ele continua dizendo que um inquilino é também uma entidade e ela possui características, que no caso são nome e CPF. Então vamos começar criando a entidade mais simples de todas aqui, que é o inquilino, que não depende de ninguém. Ele é uma classe que não vai ter dependência com ninguém aqui. Esse inquilino ali diz que ele tem nome, né, e CPF. Então você pode colocar esses dois atributos como se fossem strings. Tá? Cria aí o construtor para essa classe, em que para criar um objeto, então um inquilino ele tem que fornecer o nome e o CPF. Tá? E cria aqui os métodos acessórios, porque lá embaixo ele fala que você vai ter que imprimir os dados de um imóvel. E nesses dados tem o nome e o CPF do inquilino. Então eu vou precisar de métodos para acessar esses dados aqui. Vamos usar o recurso aqui do NetBeans para agilizar. Tá? Então eu tenho aqui métodos acessórios para o nome e para o CPF do inquilino. Tá? Bom, aqui na descrição, eu vou dar uma adiantadinha, ele fala que você tem que criar uma classe principal, chamada principal, que vai instanciar os objetos e vai depois mandar imprimir os dados desses objetos. Tá? Então eu já vou adiantando, porque eu vou criar essa classe principal, é ela que vai ter o método main, para a gente já ir testando por partes. Então eu não vou deixar para criar tudo depois e testando. Então aqui, ó, o que eu consigo fazer? Eu já consigo criar inquilinos. Então vamos criar aqui um inquilino. Primeiro o nome, Paulo, depois o CPF. Tá? Então criei aqui um inquilino 1. Vou criar mais um inquilino aqui. Inquilino 2. Tá? José 996, CPF dele. Tá certo? Então tá. Agora não dá para fazer muita coisa mais, a gente tem que continuar aqui criando mais classes. Agora vamos criar então essas entidades aqui. Como eu já falei, elas têm coisas em comum e coisas que são específicas. Então essa é uma oportunidade de você trabalhar com herança. Veja, casas e apartamentos, eles são imóveis, né? Então a gente poderia criar, por exemplo, uma classe mais genérica, chamada imóvel, e colocar nessa classe mais genérica tudo que é comum a casas e apartamentos. Então, tanto casa quanto apartamento tem área total. Então, vamos criar aqui private double área total. É um atributo, né, que tem nos dois tipos de imóveis. Número de quartos, ó, também tem na casa, também tem no apartamento. Então, private. Agora esse aqui eu vou colocar como inteiro, porque não tem meio quarto, né? É 1 quarto, 2 quartos, não tem como ter meio quarto. Já a área total pode dar um valor quebrado. Vou colocar número de quartos. O que mais? Bom, também fala que tanto casa quanto apartamentos tem um inquilino. Aí agora atenção aqui, você não vai, né, obviamente, criar aqui de novo string nome, string CPF. Você vai usar a classe que você já fez. Então você vai só colocar aqui um atributo do tipo inquilino, tá? Usando a classe que você já criou. Então vamos adicionar aqui um construtor também para essa classe. Para criar um imóvel, você tem que fornecer todas essas informações, tá?
E vamos também criar aqui métodos acessores, tá? Eu vou precisar de métodos acessores para saber, por exemplo, a área total de um imóvel, para saber qual que é o inquilino de um imóvel, tá? Eu vou precisar dessas informações. Número de quartos não está sendo usado em lugar nenhum aqui, então nem vou criar get para ele. Então vou criar a área total e não apareceu aqui o inquilino. Agora apareceu. Então eu criei um get para a área total e um get para o inquilino, tá? Bom, essa é a classe mais genérica. Então agora vamos criar as filhas dela. Então vamos criar aqui a classe casa. Casa é um imóvel, então extends imóvel. Com isso você ganha já os atributos, né, daquela classe e os comportamentos que foram definidos lá. Mas o que mais que uma casa tem que nem todo imóvel tem? Vamos voltar lá na descrição. Aqui diz que toda casa tem área externa em metros quadrados. Então esse é um diferencial. Então vou colocar aqui double área externa. Isso é uma coisa que o apartamento não tem, mas a casa tem. Opa. Vamos criar um construtor aqui. Veja que, olha só, quando eu já criei aqui no NetBeans o construtor, ele já trouxe para mim os atributos da classe pai, que são área total, número de quartos e inquilino. O que quer dizer isso? Que para criar uma casa, além de passar a área externa, eu tenho que fornecer também os outros atributos, porque eles fazem parte da definição de uma casa, tá? Uma coisa que eu vou precisar aqui, ó, se você olhar lá na saída depois na hora da impressão, é que eu vou ter que imprimir qual que é a área externa da casa. Então vamos definir aqui um método get para área externa. A ideia com o apartamento é exatamente a mesma, né? Então apartamento, o que um apartamento tem que nem todo imóvel tem? Aqui fala que é taxa de condomínio e número do andar, né? Também. Então vamos colocar aqui private int número andar, private int taxa, opa, desculpa, aqui não, aqui pode ser um double, né? Taxa condomínio, que pode ser R$ 77,50. Tá? Vou criar aqui um construtor. E aí da mesma forma, opa, desculpa, aqui ele não gerou porque eu esqueci do extends aqui, né? Então um apartamento é um imóvel, portanto ele herda da classe imóvel. E para inicializar também eu tenho que passar todas essas informações. Bom, na hora de imprimir os dados de um apartamento, eu preciso informar a taxa de condomínio desse apartamento. Então eu vou precisar dessa informação aqui. Tá? Então eu vou criar um get para a taxa, para a taxa de condomínio. Bom, com isso aqui em mãos eu já consigo brincar mais um pouquinho lá na nossa classe principal. Eu já tenho os inquilinos, então agora eu posso criar, por exemplo, um imóvel aqui. Vamos aqui de casa, C1 igual a new casa. E olha só, para criar a casa tem que passar um monte de coisa. Tem que passar a área externa dela. Vamos pegar aqui do nosso exemplo. A área externa dessa casa, 20. Eu tenho que passar o que mais? A área total, 100 metros. Eu tenho que passar o número de quartos e o inquilino. Vamos pôr que aqui tenha 2 quartos e o inquilino é o inquilino 1. E vou criar aqui um apartamento. Eu tenho que passar o número do andar, por exemplo, andar número 1. Taxa de condomínio, vamos pegar essa taxa de condomínio aqui, ó, R$100. O que mais? Área total, número de quartos, área total 60. Número de quartos, vamos colocar 2 também, e o inquilino vai ser o inquilino 2. Então já tem ali também alguns objetos, é óbvio que ainda não vai ter nenhum resultado prático se eu rodar esse programa, porque não tem nenhuma saída impressa ainda. Mas eu já consigo aqui criar objetos e relacioná-los, né? Bom, então agora vai começar a aparecer a parte mais trabalhosa, vamos dizer assim, mais que exige mais do problema, que é a parte de polimorfismo. Até agora foi só criação de classes, atributos e métodos. Agora veja o que ele fala aqui, ó. Ele continua assim na descrição.
Todos os meses, a imobiliária gera boletos para os inquilinos. E o valor do aluguel é calculado da seguinte maneira. Então, observe, quando aparecer em algum problema esse tipo de coisa, já tem que dar um estalo lá na sua mente. Se há diferença, o mesmo comportamento, não é calcular o aluguel, é o mesmo comportamento, quer dizer, a mesma função, calcular aluguel. Mas dependendo do tipo, tem um comportamento diferente. Se for uma casa, o aluguel é calculado de um jeito. Se for um apartamento, o aluguel é calculado de outro. Então, a ideia aí é que há métodos que precisam de polimorfismo, né? Que a gente pode trabalhar com polimorfismo. Então, qual que é o método aqui que vai exigir polimorfismo? É o método que calcula o aluguel. Todo imóvel, então vamos colocar aqui, todo imóvel tem que saber fornecer qual é o seu aluguel. Então, vamos colocar aqui, public double calc aluguel. Aluguel. Todo método tem que saber calcular o seu aluguel, tá? Só que isso vai depender do tipo de imóvel que você está tratando. Então, como aqui eu estou na classe imóvel, eu vou fazer o que a gente fez no exercício anterior. Vou só retornar 0 aqui, tá? Porque a gente ainda não viu o conceito de métodos abstratos. Agora, nas classes filhas, aí eu vou implementar direitinho. Então, por exemplo, na casa, vou colocar aqui o override para dizer que eu estou sobrescrevendo um método, né? O compilador saber disso. Como é que é definido o aluguel de uma casa? Tá aqui, é R$20 por metro quadrado da área total. Então, vai ser return 20 vezes. Como é que eu vou obter a área total? Onde é que está a área total? Aqui eu tenho a área externa. A área total está na classe imóvel. E eu tenho um método get aqui para acessar essa área total. Get área total. Então eu vou fazer isso. 20 vezes get área total. Essa é uma parte do cálculo. Por quê? Porque ele fala que é 20 metros R$20 por metro da área total, mais a taxa de administração da imobiliária de 10% sobre o valor calculado. Então, desses R$20 vezes o metro, eu ainda vou acrescentar 10%. Esse vai ser o preço final do aluguel. Um truquezinho, para quem ainda não sabe, né? Se você quiser somar, por exemplo, 10% a alguma coisa, basta você multiplicar por 1,1. É a mesma coisa que você somar 10% no valor total daquilo. Então, olha lá, o cálculo do aluguel da casa é esse aí, 20 vezes a área total, que vai me dar a quantidade de metros quadrados, né? Mais os 10%, que é a taxa da imobiliária. E o apartamento? Vamos lá. O apartamento também vai ter o seu método cálculo aluguel, só que vai ser diferente, né? Por quê? Aqui ele fala que para o apartamento é R$20 também por metro da área total, mais a taxa de condomínio, mais 15% da taxa, mais 15% de taxa de administração. Então, vai ficar assim, R$20 vezes a área total, né? Isso aqui, mais a taxa de condomínio. Isso aqui você não precisaria nem dos parênteses, né? Aqui, 20 vezes a área total, desculpa, R$100 não, mais a taxa de condomínio daquele apartamento, vezes, aí isso aqui eu multiplico por 1,15, porque eu estou somando 15% no valor do aluguel. Tá? Agora, como é que a gente vai ver esse comportamento, essas coisas funcionar? Eu acho que agora a gente já pode parar aqui, por enquanto, e começar já a fazer os prints lá para a gente ver o reflexo disso aí. O que significa? Que agora, para qualquer imóvel, quando eu invocar o método cálculo aluguel, ele vai calcular o aluguel exatamente de acordo com o tipo do imóvel, usando o conceito de polimorfismo. Então, vamos lá para o que o problema pede aqui. Ele diz que você tem que ter uma classe principal, a gente já fez, e essa classe principal ela tem que ter um método chamado imprimir boleto. O que esse imprimir boleto faz? Ele recebe uma lista de imóveis, então veja que ele não define aqui se é casa, se é apartamento, é uma lista de imóveis e imprima seus dados de acordo com essa saída aqui. Então vamos por partes. Vamos lá na nossa classe principal e vamos criar aqui nosso método. Public void imprimir boleto. Ele fala para você passar para ele uma lista de imóveis. Então, criar um array list aqui. Tá? Então, eu estou recebendo aqui uma lista de imóveis e ele quer que você imprima para cada imóvel um boleto, né?
ou uma saída, né, como essa daqui. Beleza, então vamos lá. Vamos começar com essa parte aqui que é mais fácil, ó. Imprimir os dados do inquilino. Por que é fácil? Porque eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Fazer um for que vai percorrer essa lista de imóveis e para cada imóvel eu consigo pegar o inquilino daquele imóvel, né, por meio do método getInquilino. Então eu vou criar aqui um printf, que eu acho ele mais fácil para usar nesse caso aqui, porque eu vou fazer inquilino, dois pontos, o nome do cara, vou até dar um Ctrl C aqui, ó. O que eu vou fazer? Ó, inquilino, dois pontos, aí eu vou substituir isso aqui por uma string, tá? CPF, dois pontos, eu vou substituir isso aqui também por outra string. Que strings vão ser essas? Primeiro, i.getInquilino.getNome. Deixa eu explicar. I é a variável que está recebendo aqui o objeto imóvel. Todo imóvel tem um inquilino. Como é que eu pego o inquilino desse imóvel? Por meio do getInquilino. Mas o que eu quero imprimir aqui não é o inquilino em si, eu quero imprimir o nome dele. Então eu faço i, que é o nome do meu imóvel, getInquilino.getNome. Peguei o nome do cara. Eu vou colocar um contrabarra N aqui para ele só quebrar a linha. E o segundo parâmetro é o CPF dele. Então é muito parecido. getInquilino.getCPF. Tá? Então aqui ele vai imprimir para todos os imóveis que eu tenho isso aqui. Vamos só testar? Deixa eu dar aqui um print LN só para separar de um imóvel para o outro. Tá? Então como é que eu vou fazer isso? Bom, para poder fazer isso eu vou fazer dessa forma aqui. Eu vou criar aqui a lista, né? A lista de imóveis para passar lá para minha função. New, isso a gente já viu, né? Cria um array list aqui do tipo imóvel. E aí eu vou popular essa lista minha, eu vou colocar elementos nela. Como? Usando a função add. Então eu vou adicionar a casa 1, eu vou adicionar o apartamento 1 que eu criei nessa lista de imóveis aqui. Feito isso, agora eu vou chamar o método imprimir boleto. Veja, o método imprimir boleto é da classe principal. Tá? Então, para chamar ele aqui dentro da main, eu preciso de um objeto. Então, eu vou criar principal e vou chamar aqui, ó, p.imprimir boleto, passando a lista de imóveis. Ó. Esse é um objeto da classe principal, que eu estou agora, e eu estou invocando o método imprimir boleto dela, passando essa lista de imóveis que eu fiz aqui. Vamos rodar esse programa e ver a saída. Olha lá, que já saiu direitinho, ó. Quer ver? Olha aqui, ó, quem é o dono do imóvel, ou quem está atualmente como inquilino do imóvel 1 aqui, ó, casa 1. O I1, quem é o I1? É o Paulo. Então lá, a casa 1, que eu adicionei aqui na minha lista, saiu direitinho aqui, ó, o inquilino é o Paulo, CPF 999. O segundo imóvel é o apartamento, e o inquilino dele é o I2, que é o José. Então apareceu aqui bonitinho, José. Tá. Agora daqui para frente a coisa vai ficando mais fácil, que agora é só ir adicionando coisas nesse print aqui. Então vamos lá. Segunda coisa que ele quer que imprima é, vamos pular isso aqui, vamos fazer primeiro isso aqui, ó, o valor do aluguel. Tá? Ele quer saber o valor que eu vou pagar para naquele imóvel. Então, eu vou fazer aqui mais um print e eu vou escrever assim: valor a pagar, e eu vou substituir esse valor aqui por um número real. Então, eu coloquei aqui, ó, 2.f, porque eu vou imprimir um número real e eu quero duas casas decimais depois da vírgula. E eu vou substituir esse f aqui, esse 2.f, por qual valor? Agora, olha que interessante, ó. Eu só venho aqui e coloco i.calc aluguel. Aqui você vai ver executando o polimorfismo. Porque quando eu chamar o método calc aluguel do imóvel i, o próprio computador vai saber qual é o método que ele tem que invocar. Se for um objeto casa, ele vai invocar esse carinha aqui, ó. Se for um objeto apartamento, ele vai invocar esse carinha aqui. Então eu não preciso fazer nada, não preciso fazer teste para saber quem é que está ali. Só de fazer isso aqui, eu espero, né, que se a gente implementou tudo certo aqui, já vai aparecer o valor do aluguel. Então vamos rodar aqui, ó.
Olha lá. Então, valor a pagar para a casa 1, R$ 2.200. Bateu com o valor aqui do exemplo. Valor para pagar pelo apartamento, 1.495. Está aqui, bateu direitinho com o valor do exemplo aqui. Certo? Isso aqui é o polimorfismo em funcionamento, né? Ele vai detectar qual objeto que está na lista naquele momento e vai invocar o método correto. Só para terminar, então, falta essa parte aqui, ó, o tipo do imóvel. Então tem que ser essa saída aqui, ó, casa, se for uma casa, né? Casa, 100 metros quadrados, área externa, desse jeitinho. Se for apartamento, tem que escrever apartamento, 60 metros quadrados, taxa de condomínio. Vejam que a saída ela é diferente dependendo do tipo do imóvel. Ou seja, mais uma vez tem que dar um estalo na sua mente. Então, se tem um mesmo comportamento, que é o quê? Ou melhor, uma mesma função, que é mostrar os dados de um imóvel, só que tem comportamentos diferentes dependendo do tipo de imóvel, é uma boa hora de você usar polimorfismo. Tá? Então, como é que eu vou resolver esse problema? Na classe imóvel, eu vou criar aqui um método public string, vou chamar ele de get informações. Seriam informações sobre o imóvel. Como eu estou aqui na classe imóvel e eu não tenho informações suficientes para mostrar, então eu vou colocar aqui como retornando nada, tá? Mas na próxima semana eu já vou explicar para vocês como é que a gente trata isso de forma mais adequada. Não é bem assim, mas como a gente ainda não viu o conceito de abstrato, classe abstrata, método abstrato, vai ficar assim. E em cada classe específica, então na casa, vou imprimir de um jeito, ou melhor, retornar de um jeito, e vou colocar o override aqui, né, que eu estou sobrescrevendo um método, e no apartamento também. Então, qual que vai ser a saída para a casa? Vai ser dessa forma aqui, ó. Eu quero que seja impresso desse jeito. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, vai imprimir casa, aí eu vou concatenando aqui com os valores, porque ó, aqui onde está 100 vai entrar o que? O valor da área total daquela casa. Então eu posso usar a concatenação de strings para fazer isso. Ó. Aqui eu vou substituir pelo método get área total, que vai retornar para mim a área total daquela casa. Aí ele vai continuar, isso aqui é fixo, m é quadrado, isso aqui é fixo, a área externa, agora esse 20 aqui depende. Né? Esse 20 aqui vai depender da casa que eu estou tratando. Então aqui eu vou imprimir o valor do atributo área externa daquela casa. Então veja, quando esse método get informações da casa for retornado, ele vai retornar isso aqui para mim, ó, casa, abre parêntese, a área total da casa, metros quadrados, depois a área externa, 2 pontos, a área externa daquela casa, que vai variar de casa para casa, metros quadrados e fecha parênteses. Como é que vai ficar o do apartamento? Vamos olhar lá na saída. O do apartamento é assim, ó, apartamento. Depois vem a área total, do jeito que está aqui mesmo, ó, né? Igual estava lá na casa. Só que ao invés de área externa, eu vou colocar aqui, ó, taxa de condomínio. Tá? E aqui, ao invés de imprimir área externa, eu vou imprimir taxa de condomínio. E, faltou aqui o R cifrão. Tá? E é isso. E aqui não tem M quadrado, é só fecha parênteses. Agora olha a sacada, olha que interessante. Como é que eu vou fazer para imprimir isso aqui lá no meu programa principal? Eu só vou vir aqui agora e fazer o seguinte. Como é que vai ser a impressão? Tipo de imóvel, 2 pontos. E aí eu vou imprimir o quê? Uma string agora. Né? E da onde que vai vir essa string? Do método get informações. Então, ele vai imprimir tipo do imóvel, espaço, alguma string. Essa string quem vai me dar é o método get informações. E esse método ele é polimórfico, ou seja, vai depender de qual objeto está executando no momento para poder saber qual é o método que vai ser executado. Então, se for uma casa, ele vai chamar esse método aqui. Se for um apartamento, ele vai chamar esse método aqui. Então, vamos ver o resultado. Deixa eu só inverter aqui para ficar direitinho, né? A saída lá. Ele vai sair primeiro o tipo do imóvel, depois o valor a pagar.
Então, olha lá. Tipo do imóvel, casa, 100 metros quadrados, área externa, 20 metros. Tipo do imóvel, apartamento, 60 metros quadrados, taxa de condomínio, R$100. E pronto, a gente conseguiu, né, a saída aqui do jeitinho que ele pediu. E agora, veja como ficou interessante. Eu posso adicionar quantas... Agora ficou fácil. Ó. Se eu quiser adicionar um novo imóvel, vamos supor, eu quero adicionar um apartamento 2, que vai ficar no segundo andar, a área dele é 150 metros. Isso aqui é o que mesmo? Não, a taxa de condomínio é 150, a área total, vamos colocar aqui, a área total dele é um apartamento grande, 100 metros quadrados, tem 3 quartos, e o inquilino pode ser um, por exemplo, de novo, o inquilino 1 está alocando 2 imóveis. Eu adiciono esse cara aqui na minha lista, ó. Pronto, a imobiliária acabou de locar mais um imóvel, adicionei ele na lista lá do banco de dados de imóveis, e pronto, no fim do mês é só mandar gerar lá, e apareceu um novo apartamento aqui, ó. Apartamento, 100 metros quadrados, ele é maior, taxa de condomínio 150, então o aluguel dele é mais alto do que o anterior. E o inquilino é o mesmo, o Paulo. Tá? Bom, gente, então é isso. E espero que vocês tenham entendido.